Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. A RRI11, o AR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, ele é um fundo imobiliário do setor de papel. Ele foi lançado no mês 10 de 2019, é um fundo de base R$10 atualmente, tá? Ele era de base 100 e desdobrou para base 10. Open Capital é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que está com média liquidez para baixa liquidez. Ele está negociando em média 354 mil por dia, mas o que para mim é uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. Ele é um fundo para investidores em geral, ele possui nota 3 de 5 no site e ele faz parte do IFIX com um pequeno percentual de 0,1%. E atualmente esse fundo conta com mais de 12.228.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 1,05. Isso indica que atualmente ele está 5% mais caro do que ele vale. Então observe, ele vale atualmente 108 milhões e o mercado está aceitando pagar 113 milhões. Só que, observe o seguinte, este é um fundo de base R$10. E atualmente ele está sendo negociado como se valesse apenas R$ 8,86. Na minha humilde opinião, esse fundo vale mais. Então, devido a marcações a mercado e outros, ele teve essa queda no seu patrimônio, mas, para mim, esse fundo vale entre 9,50 e 9,70. Se a gente considerar o novo, né, que o VP dele não seria 8,86 e sim 9,50, 9,70, ele estaria bem próximo do seu valor justo e até mais barato do que o seu valor, e não com ágio como está aparecendo. E, tendo o mês 12 como referência, esse é um fundo que conta com quase 20 mil cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo, atualmente 9,28, ele teve como mínima de 8,70 e máxima de 10,04. Então o que a gente observa aqui? Ele está bem mais próximo das mínimas do que das máximas que ele atingiu. Eu vou traçar aqui a linha dos R$10 como sendo o VP teórico do fundo, e aí o que a gente observa? Esse fundo ele veio a mercado um pouco antes da situação pandêmica. Então, quando ele veio ao mercado, ele estava negociando ali a R$10, chegou até a bater picos de R$11 nos idos de 2019. Durante a situação pandêmica, ele caiu ali para mais ou menos R$5,50. Rapidamente ele se recupera, se lateraliza a R$8, caindo para patamares de mais ou menos R$7,30. E aí, desde o final de 2020 para cá, o fundo esboçou uma boa recuperação. Ele volta aqui com bom crescimento. Durante os idos de 2021, entre abril e o mês de agosto, ele chega a balançar próximo de 11,50 por 2 vezes, mas de lá para cá ele perde força. Fica lateralizado na faixa de R$10, mais ou menos entre o mês 8 e o mês de abril do ano passado. Nesse meio termo aí, no final do ano de 2021, assim como no final do ano de 2022, o fundo teve alguns picos de queda, próximos de R$9. No dia 11 de agosto do ano passado, de 2022, esse fundo atinge sua mínima de 8,70 e de lá para cá, ó, a gente vê que ele ficou lateralizado próximo de 9 um bom tempo e atualmente ele está nesse patamar mais ou menos de 9,30. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A sua interação aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dele. Por favor, comenta para nós aí o que você acha a respeito desse fundo imobiliário. Você já conhecia ele? Você acha que esse fundo é um bom fundo imobiliário? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, considere se inscrever no canal e ativar o sino. Outra forma de apoio é tornar-se membro. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. E além do mais, além de nos ajudar, você ainda tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo, por exemplo, ele está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Então você consegue ver muito antes dos outros inscritos normais, né? Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando vocês pedem um vídeo aqui no canal. Eu gostaria de agradecer aos últimos membros, o Frank Mesquita fez a renovação do clube de membros, a Laila e também a Bruna. Outra forma de apoiar o canal, caso vocês queiram, é fazer um pix para o canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação de qualquer valor ajuda muita gente. Obrigado a todos vocês que colaboram. Aqui a gente vê o quanto o fundo estava entregando, né? Então, nos idos de 2019 e 2020, esse fundo entregou na faixa entre 66 centavos e 3 centavos apenas.
E o final de 2020 ele começa a apresentar uma melhora, algo na faixa de 8 centavos mais ou menos. Já no ano de 2021, o fundo dá um salto, sendo que somente em 2 meses ele entregou 9 centavos e a maior parte do tempo ele entregou entre 12, 15 e até beirando 18 centavos. Então, um yield altíssimo durante os idos de 2021. No ano passado, 2022, esse fundo manteve-se num patamar próximo de 12 centavos, com apenas 2 meses abaixo e a maior parte deles, na verdade, acima desses 12 centavos. Algo na faixa de 13, 14 centavos aí, mais ou menos. E o último anúncio do fundo, já para janeiro, ele anunciou 13 centavos de dividendo. Esse fundo já passou por 5 tentativas de captação, né, 5 subscrições, e a última está acontecendo recentemente, entre 24 de janeiro e 10 de fevereiro. Ele está passando por mais um momento de subscrição, tentando captar aí 25 milhões. Aqui a gente vê as negociações, os entregas, os valores entregues, né, os rendimentos. Então a gente vê que são entregas bem agressivas. 13, 14, 12, 13, 11, 14, 11, 13, 13, 13. Dia 31 de janeiro, eles vão pagar agora no dia 7 de fevereiro. Ou seja, eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, dia 5 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro, na terça, eles vão fazer o pagamento aí. Foi 13 centavos anunciados. Na data de fechamento, a cotação estava em 9,42, o que dava um yield de 1,38%. Como a cotação caiu desse valor, atualmente o yield representa 1,4%. E esse fundo vem no acumulado dos últimos 12 meses com incríveis 16,48% de yield acumulado. É um yield bem agressivo, na minha humilde opinião. Como ele tem um yield alto, se ele tem um alto retorno, é porque ele tem um alto risco. E a gente vai tentar ver sobre os riscos desse fundo lá dentro do relatório gerencial. Aqui a gente observa que 3 institucionais têm posição no fundo, mas são posições pequenas, né? O RECX, o MATV e o NATV são fundos que têm posições nesse fundo aí, ó, com 80 mil cotas, 70 mil cotas, 764 cotas. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente. Nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Então, por favor, vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda muito, amiguinho. Volta e meia tem gente que reclama, né, que eu faço muita propaganda, só lamento, não tenho o que fazer. E também, assim, eu prometo que quando o canal lá chegar a 1000 inscritos, eu paro de pedir e de encher o saco. O canal Amufiagro foi a mesma coisa, quando chegou a 1000 eu parei lá de ficar pedindo para vocês. Os nossos canais estão em outras plataformas, Amudicas, Amuinvest, Amufiagro. Procure essas plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário lá que ajuda muito. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e eu peguei apenas uma parte aqui do comentário do gestor. Caso você se interesse pelo fundo, é muito interessante que você abra o relatório gerencial e estude mais a fundo. Então eles falam o seguinte, ó, nossa visão quanto ao início da queda da taxa de juros, a taxa Selic, era a partir do segundo trimestre de 23. Com a indefinição do programa econômico e qual equipe estará à frente do Ministério da Fazenda. Ou seja, esse relatório tem uma certa defasagem, né? Então, provavelmente ele foi feito aí antes dessa virada de ano aí. Tem um certo delay em relação a isso. O lado positivo é que dados de inflação estão apresentando um comportamento estável e começando a sentir os efeitos da alta de juros iniciados no Brasil. Bem antes dos demais países. Nesse ponto, estamos com vantagem para iniciar o ciclo de baixa primeiro, antes do restante do mundo. Então aqui ele vai falar agora da sua carteira. A carteira de CRIs está com 90% do patrimônio líquido alocado em CRIs, fundos imobiliários com 4,38%, totalizando 94%. Estamos monitorando nosso pipeline com foco em high yield, com prêmios acima de 500 pontos, ou seja, de 5% em relação ao NTN-B futuro aí, ó. Eles distribuíram 13 centavos, referentes a dezembro, que pagaram em janeiro, né? E agora, já para janeiro, para pagar em fevereiro, eles anunciaram o mesmo valor. E o fundo detém um ganho de capital aí de 5 centavos, que representam 50 centavos quando o fundo era de base 100. Sendo que o fundo está entregando aí 10, 11, 13, 14 centavos. 5 centavos é um montante considerável, né, de reserva. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, 90% atualmente em CRIs, 4% em FIIs e ele tem 5% em caixa. Então como é que está a alocação? A gente vê aqui esses mesmos totais aqui representados aqui em valores, para você saber quanto do portfólio está alocado e o resultado que cada um desses ativos representa para o portfólio. Aqui também a gente vê que o fundo ele tem a maior parte dele indexado a IPCA. E a taxa média do IPCA dele é IPCA mais 10. E ele tem também um percentual pequeno de CDI mais 1. Além de ser pouco, a taxa de CDI é baixa, né? A gente vê então que do total de CRIs deles, 89% está indexado a IPCA e quase que próximo de 1% está indexado a CDI.
Aqui a gente vê o portfólio do fundo. Como o CDI ele só tem um único ativo exposto, eu não trouxe quem é o devedor deles no âmbito do CDI. Qualquer coisa, você abre o relatório gerencial lá e observe. Aqui a gente vê os maiores devedores do fundo e o fundo classificou do menor para o maior. Então vamos aqui nos maiores, ó, vamos lá. Talhamar representa 9,98% do portfólio do fundo. Prolotes, 9,96%. Socicam, 9,31%. É muito importante que você observe se o fundo tem mais de um devedor duplicado. Ó. Então, olha aqui, por exemplo, ó, Socicam, de novo, Socicam. Então, note que esse Socicam representa a exposição do fundo de mais de 10%. É 13% de exposição. Caso você decida investir nesse fundo, você tem que saber que esse devedor aqui representa um percentual alto para o fundo, pode considerar um risco aí de exposição. Outro devedor também que tem alta exposição no fundo é esse Prolotes, ó, 9,96%, o Prolotes aparece lá embaixo com mais 1,44%. Então tá dando aí algo em torno de 11,5%, também tem que ficar atento em relação a isso aí, né? E na carteira de fundos imobiliários, ele tem um percentual aí, CACR com 2,71%, o EDGA com um percentual bem pequenininho, quase irrisório, o KNSC com mais 1,19% e o MORC aí com mais 0,43%. Essa é a total disposição que ele tem em fundos imobiliários. Uma parte interessante do relatório deles é que eles trazem um atual cenário do CDI, IPCA e IGPM, tanto acumulado quanto nos últimos meses. E aqui a gente observa o seguinte, ó, fundos que são indexados a Selic, ao CDI, o que você observa? Está muito estável. Ele está rendendo, em média, 1% ao mês, 1,03, 1,17, 1,7, 1,2, 1,2, 1,17. Isso é o que ele está rendendo ao mês aí. Nos últimos 12 meses, está acumulado de 10,93 e no acumulado desse ano, né, do ano passado, 2022, foi de 9,24. Amor, mas a taxa Selic não está em 13,75? Por que o acumulado aqui é de apenas 10% nos últimos 12 meses? Porque a taxa aumenta e ela tem que ficar pelo menos 12 meses nesse patamar para o acumulado ficar dessa forma. Então aí é uma doce ilusão de quem olha hoje a taxa Selic pagando 13% e imagina que ela vai ficar um ano pagando esse valor. Não necessariamente vai ser isso, tá bom? Então nos últimos 12 meses está entre aspas de 10 para 11% de Selic aí acumulado. Lógico que se o fundo ficar 12 meses aí nessa taxa, ele vai pagar aí próximo de 13,75 bruto. Outro ponto que as pessoas não observam é o seguinte, ele tem taxa regressiva, tá? Se você ficar 6 meses na renda fixa, você vai pagar aí 22,5% de imposto de renda. Se você ficar aí depois de 6 meses a um ano, cai para 20%. De um ano para frente, ele vai reduzir aí de 17,5% para 15%. Tá? Isso se você ficar no longo prazo. Mas eu vou considerar aqui como se você ficasse 2 anos na renda fixa. Vou colocar a menor taxa de incidência. Sendo que, teoricamente, um ano seria maior. Então, esses 13,75 aí, ó, você não vai receber tudo isso. Você vai receber aí, ó, desse valor, apenas 11,68. Então, se o CDI ficasse um ano pagando 13,75, você receberia, livre de imposto de renda, apenas 11,68. Então você tem que levar em consideração isso, porque às vezes a pessoa fala, no comentário do vídeo fala, por que eu vou investir num fundo que está pagando esse percentual se na renda fixa eu recebo 13,75? Não é isso que você recebe. Tem que entender isso. Fora que, na renda fixa, dificilmente vai ficar ali 1, 2, 3 anos pagando esse percentual alto de taxa. A tendência é que em algum momento isso arrefeça e comece a receber menos aí na renda fixa. E aqui os efeitos que a gente observou é o seguinte, ó. Nos últimos 12 meses, a inflação foi, entre aspas, de apenas 5,79%. E a gente viu nos meses lá de julho, agosto e setembro, mais do que um arrefecimento da inflação. Uma inflação até negativa. E aí, em outubro, volta a ter inflação aí, ó, 0,59, 0,41, 0,62. E agora a inflação passa a ser positiva aí. E o IGPM também acumulado, 5,45, próximos também aí do IPCA. O que são essas sopas de letrinha, gente? Aqui são certificados de depósito interbancário, é praticamente um empréstimo que um banco faz ao outro aí. IPCA é índice de preço ao consumidor amplo e IGPM é índice geral de preços. Tá? Aqui, basicamente, essa aqui é a inflação da população e basicamente IGPM é como se fosse a inflação do varejo, tá? Geralmente mais ou menos assim, dos atacadistas, das empresas.
Aqui a gente observa que o fundo tem uma certa diversificação geográfica, sendo que os seus devedores, a maior parte deles estão em São Paulo, quase que 50%, aí tem 15% no Rio, 8% no Rio Grande do Sul, e também tem exposição Amazonas, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Pernambuco. E nesse slide a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo cobra 0,14 de administração, 0,50 de gestão, 0,40 de consultoria e tem performance de 15% do QCD e IPCA mais 2. A isso aqui eu não acho tão justa essa taxa de performance, porque a gente viu lá que a taxa deles de IPCA é IPCA mais 10. Então, poxa, você cobrar uma performance de IPCA mais 2, eu não acho isso tão justo. Assim como eu vejo fundos indexados a CDI com 100% de CDI, você cobrar taxa de performance sobre IPCA mais 2 chega a ser, né, sei lá. Para você ver, o RPR, que é um fundo high yield, a taxa de performance deles é de IPCA mais 7, que é um pouco mais justo esse tipo de situação, né? Enfim. Em dezembro, o fundo teve como receitas totais aí 2.109.000. Desses valores, 1.200.000 advieram de CRIs, 57.000 veio de FIIs, eles geraram dinheiro aí com compromissada, 40.000. E outras receitas que foram giro da carteira aí, 800.000. Então, nesse mês, eles fizeram um resultado bem interessante com giro. E meses anteriores, eles não estavam conseguindo oferir tanto resultado aqui com o giro da carteira, né? Aí, as despesas do fundo nesse mês foram de 140.000. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o que esses 140.000 representam frente ao total que eles receitaram. Tá? Lembrando que, para mim, isso aqui, frente a isso, o máximo que eu acho aceitável é 15% que as despesas representem frente às receitas. Então vamos ver na prática o que isso está representando aí, ó. 141 vezes 100 dividido por 2,109. Então a gente observa que as despesas estão representando 6,68%, bem abaixo dos 15%, que seria o limite aí na minha humilde opinião, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário e considere se inscrever e seguir o canal lá. Considere também ir lá nas outras plataformas, seguir e se inscrever nas outras plataformas lá. A Mudicas, a Muinvest e a Mufiagro. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Você gosta aí do portfólio do fundo? Você acha que o fundo é um bom fundo imobiliário aí? Você entende os riscos que ele possui? Você teria cotas desse fundo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu, particularmente, tenho cotas desse fundo na minha carteira pública e na minha carteira fechada, mas esse é um fundo de segmento arriscado, então eu tenho um percentual relativamente pequeno dentro do meu portfólio. Se você estiver ciente desses riscos e entender esse tipo de situação, fique atento aí. Lembrando que uns pontos negativos dele é aquela alta concentração que ele tem em 2 devedores, né? Cada um acima de 10%. Então isso é um ponto de atenção que tem que se observar. O fato de eu ter cotas desse fundo não significa que ele seja um fundo bom e também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho, considere se inscrever no canal e ativar o sino. E se você também quiser se tornar membro, 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês o plano inicial. Além de nos ajudar imensamente, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado antecipado, né? Você participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado aos últimos membros aí, o Frank, a Laila e a Bruna. Outra forma de apoio, caso queiram, é o Pix do canal. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o canal. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!